inspire para essa noite, que possamos ter um trabalho bem equilibrado, com muita luz, com muita paz. Tem alguém que veio pela primeira vez? Seja bem-vinda. Se você tiver alguma dúvida no final do trabalho, por favor, nos procure. Aquilo que a gente não souber, a gente pesquisa e te dá a resposta. Tá bom? A luz vai apagar, você não precisa ficar preocupada que nada vai acontecer. Tá bom? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, adivinha o que é? Pedir. Lógico. Gente, fome é um negócio que vem todo dia. Ou coisa que é teimosa, viu? Não tem jeito. E as cestas básicas estão vazias. Estamos precisando, além do macarrão, que é a nossa tarefa de segunda-feira, as cestas básicas estão precisando de tudo. Olha lá fora na lista. Ontem eu vim no trabalho da manhã, às 8 horas, olhei e falei, meu Deus do céu, será que damos conta de fazer essas cestas básicas? Temos que dar. Porque tem muita gente esperando um pouquinho de arroz para colocar na panela para as crianças. Imagina uma criança com fome, chorando o desespero da mãe, né? Então, é aquilo que eu falo. Quem não pode doar, pede, gente. Todo mundo fala que eu sou desmancha rodinha. Tem duas pessoas conversando, já sabe que eu vou chegar, já vou pedir. Então vai um para cada lado, não sai fofoca. Faz a mesma coisa, já chega pedindo. Outro pedido. Lembra aquelas crianças que vêm aos sábados, das assistidas, que são lá da periferia, e que muitas delas dividem a escova de dente com todo mundo em casa? São essas, é para essas que nós vamos pedir agora. A escova de dente tem o suficiente, né, Leila? Pasta de dente. O que tem, então, é pasta de dente. O que está faltando? Escova, sabonete, shampoo, e mais alguma coisa que vocês puderem doar para poder fazer um kit para essas crianças levarem para casa. Até para aprender que o banho que elas tomam para vir aqui no Paz e Amor é uma atitude de respeito para com o próximo. Se ele toma um banho e vai na escola cheiroso, é um ato de respeito que ele tem consigo e com o próximo. Agora um convite. Olha como eu sou boazinha. Primeiro eu peço, depois eu convido. Almoço italiana. Dia 29/3, último domingo, no Sampaio Moreira. O almoço são pratos à italiana, a sobremesa também. Às 12h30, é um espaço bem gostoso lá no Sampaio. Nós já fizemos vários eventos lá. E o preço do convite é R$70 e estão na livraria à venda. Convida a amiga, é bom que assim a gente chama os amigos e vai e bate papo o domingo todo, né? Agora, um outro convite para as famílias. Evangelização infanto-juvenil. Vamos educar as crianças para não termos problemas com os adolescentes. A evangelização infantil é um encontro da família, aos domingos, aqui no Paz e Amor, das 9 às 10h15. No piso superior, enquanto os pais assistem à palestra ou trabalho, as crianças ficam lá em cima, sendo assistidas e tendo informações a respeito do Evangelho, de Jesus, da formação moral e da formação espiritual. Ciclo básico de Espiritismo, aberto a todos que tenham interesse em conhecer a doutrina espírita. O curso básico de Espiritismo é diferente do curso do grupo de estudo Boa Nova. O grupo de estudo Boa Nova estuda o Evangelho.
E o ciclo básico de Espiritismo estuda a doutrina espírita. Tem diferença de um curso para o outro. Todos os cursos já começaram, mas tem vaga para todo mundo. É só ter boa vontade para vir. O grupo de estudo Boa Nova e também, vamos ver aqui que tem mais um. O ciclo básico do Espiritismo, que também já começou. Tem horário à noite, durante o dia. Não tem desculpa que não tem horário para vir, que tem horário aqui para todo mundo. O Paz e Amor é um dos centros que mais tem cursos. Você pesquisa centros do interior, às vezes eles não têm um curso. É difícil, porque não tem pessoas capacitadas para ministrar aula. E olha que privilégio que nós temos no Paz e Amor. Agora vamos passar ao nosso trabalho de hoje. A leitura do Evangelho e a mensagem, a prece inicial é o seu Antônio Carlos. As vibrações das águas e a prece final, as vibrações gerais e dos passes é o Rubens. As vibrações das águas e a prece final é a Dirlene. E hoje é o livro do mês. A Heleninha trocou da semana passada para essa semana, porque era carnaval, e ela preferiu que fosse hoje por conta do público. O livro é um dos mais bonitos do Chico Xavier, Missionários da Luz. Quem não leu esse livro, leia, porque ele é maravilhoso. E quem vai falar para nós a respeito do livro é o nosso querido Reinaldo Sena, que estudou, que leu, que preparou com muito carinho para todos nós. Que tenhamos um trabalho com muita paz, com muita luz. Tá bom. Boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo Espírito Irmão José. Viver em paz. Não desertes do caminho que Deus te deu a trilhar, nem te distancies dos compromissos assumidos. Se queres viver em paz, cumpre com a tua obrigação de cada dia. Valoriza o teu esforço e o dos outros. Não menosprezes a tarefa, por mais insignificante te pareça. As coisas grandes surgem das pequeninas. O universo alicerça-se no átomo. Observa a simplicidade da vida e entra em sintonia com ela. Escuta a música das fontes. Contempla as flores que desabrocham nos campos. Não te angusties pelo amanhã. Viver com alegria significa saúde e paz. Então, neste momento, vamos fechar os nossos olhos e agradecer por termos chegado aqui em segurança, por termos a oportunidade de participar desse trabalho que tanto nos instrui e tanto nos acrescenta. Amigo Mestre Jesus, estendei sobre todos nós a vossa mão misericordiosa, dando-nos a vossa paz. E com a vossa permissão,
nós vamos dar início aos trabalhos da noite. Que assim seja. Boa noite a todos. Hoje o Lucas não veio, né? O Luquinha, né? Porque papai fresco, o nenenzinho dele acabou de nascer. Acho que tem alguns dias já que nasceu. Ele tá lá, tá de licença paternidade, né? E hoje a gente vai falar até um pouquinho sobre reencarnação, porque quando a gente fala de Missionários da Luz, André Luiz trata de um monte de coisas. E uma delas é da reencarnação. Para começar a falar desse livro, esse livro é um livrinho fácil de ler, né? Quando ele, logo nos primeiros capítulos, ele fala da pineal. E aí a gente vai falar, pineal, né? Que treco é esse, né? A nossa epífise, que para muitos é uma glândula que só serve para frear as funções sexuais, no menino e na menina. E a gente sabe que é a glândula da mediunidade, que ali, até a puberdade da pessoa, ela segura realmente a mediunidade e depois solta. Mas nós não vamos falar disso, que eu não quero entrar nessa parte técnica, né? O livro é bom demais para a gente ficar preso só a uma parte. Quando a gente fala do Missionários da Luz, muita gente, ou praticamente em todas as casas que eu vi falando desse livro, as pessoas costumam falar da reencarnação de Segismundo. E a gente vai falar um pouquinho disso, que tem coisa mais importante para frente. Então, quando a gente fala da reencarnação de Segismundo, a gente precisa entender algumas coisas. E quando a gente fala do trabalho de segunda-feira, especificamente, é um trabalho onde a gente trata muito dessa parte da reencarnação. Vocês podem reparar que aqui, quem não for aqui, me desculpa, mas a primeira fileira e aquela fileirinha ali do canto, sempre ficam as mamães que já estão gestantes ou as futuras mamães. Por quê? Esse trabalho é muito ligado na espiritualidade com a doutora Carmen, doutora Mitsue, que quem conheceu a dona Emília, a Celina, sabe do trabalho que era muito feito aqui, né, nas segundas-feiras. E a gente retomou esse trabalho e é muito gostoso, porque desde pequeno, quando eu vim aqui, eu vi essas fileiras aqui cheias, as futuras mamães. A mãe do meu filho também esteve aqui por muito tempo, para que viesse bem também. Então, quando comecei a estudar esse livro, eu falei, eu não vou falar da reencarnação de Segismundo, porque o trabalho já tem essa parte, mas não tinha jeito. Preparava um slide, preparava outro e vinha a reencarnação de Segismundo. Chegava, começava a trabalhar, fazia outras partes do livro e vinha a reencarnação de Segismundo. Eu falei, então vou falar dele mais rapidinho, para a gente seguir um pouco mais no livro, né? Eu peguei algumas imagens que está na internet. Quem quiser essas apresentações depois, pode vir aqui na frente no final, deixar seu WhatsApp, e-mail, sei lá, que eu passo para vocês. Inclusive sobre a reencarnação de Segismundo, eu coloquei alguns slides aqui e posso passar completo para vocês depois, que é bem bacana. Mas o principal é ler o livro. Aqui tem os direitos de quem fez essas imagens. Vamos seguir. Uma imagem passando um pouco do nosso lar, quando fala do Centro de Planejamento de Reencarnação. E também o Instituto de Planejamento de Reencarnações, ali a gente vê o André Luiz, embaixo está André Luiz e o Alexandre. O Alexandre é como se fosse o mentor, o instrutor do André Luiz, lá em nosso lar, e ele sai com o André Luiz em várias missões para explicar para ele, porque quem leu o nosso lar, quem leu as obras do André Luiz, vai vendo que o André Luiz era o quê? Curioso. Porque o cara chato, pergunta tudo, e mais um pouco, e pergunta, e vai além. Só que ele vai melhorando, né? Porque quando chega em Evolução em Dois Mundos, você fica até assustado do quão ele evoluiu, né? E quanto científico não é aquela obra. E aqui ele já melhorou bem. Então, o Alexandre sai com o André Luiz e ele começa a questionar, para entender o que está acontecendo. E ele queria entender um pouco mais da mediunidade, né? Nesse livro ele fala bastante da mediunidade. E na reencarnação de Segismundo, nesse capítulo, que é o capítulo 5, ele vai questionando. Neste departamento, em nosso lar, eles programam as reencarnações. Como vai ser?
Nessa última imagem aqui está passando a reencarnação de Silvério. Então lá ele está colocando como vai ser o corpo físico, se ele vai ter alguma doença, se ele vai ter que passar por alguma necessidade, se ele vai conhecer tal pessoa, qual resgate ele vai ter, qual prova, qual expiação. Então é o departamento que programa a ficha reencarnacionista dele para ele estar aqui numa nova encarnação. Quem não conhece, né, quem não leu o livro Nosso Lar ou quem não assistiu o filme, a colônia de Nosso Lar, ela fica em cima da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, não é nossa, é deles, mas a gente estuda muito também. Vamos lá. Em uma encarnação passada do casal Adelino e Raquel, após uma paixão desvairada, Segismundo assassinou Adelino, porque ele era afim de Raquel. E Raquel, que era a namorada de Adelino, foi parar num prostíbulo. E aí, decorreu toda aquela vida. Segismundo desencarnou, Adelino já havia sido assassinado por Segismundo, e Raquel acabou desencarnando também com o passar do tempo. No plano espiritual, os três se reencontraram e falaram, na próxima reencarnação, eu vou voltar, Adelino, vou voltar com a Raquel, seremos um casal, e receberemos Segismundo, que foi o meu assassino, né, que matou o Adelino e acabou desencaminhando a Raquel. Eles iriam receber Segismundo como filho. Olha como o plano espiritual trabalha. As mamães aí já sabem o que está por vir, né? Pode vir qualquer coisa. Mas a gente que pede, né? Não é o filho que pede, é a gente que pede para ter o filho. Aqui, André Luiz e Alexandre estão chegando na casa de Adelina e Raquel, e Herculano já está lá para receber os dois. Eles estão lá fora e dentro da casa já está Segismundo. Segismundo está lá triste, cabisbaixo, com medo. Por quê? Como que a Adelina iria receber ele? Como que a Raquel iria receber ele? Né? E aí, Alexandre e o André Luiz vão ver o casal tomando café da manhã. Neste momento, Adelino está ali, que ele está sentindo aquelas energias do Segismundo, e ele está agressivo, está brigando, e ele, por muito tempo, ele estava essa pessoa mais agressiva. E o que o Alexandre faz? O Alexandre vai lá, energiza o filho dele, para que o filho dele fale algumas coisas da situação ali do pai, daquela situação da briga, para que eles fiquem mais calmos, né? Guarda essa mensagem dessa criança que a gente vai usar lá para frente. Aí, um pouco mais para frente, o Adelino pega e ouve o que o filho está falando e pensa, putz, o que eu estou fazendo, né? E promete para a família que ele vai voltar mais cedo à noite para que eles façam a oração junto. E ele retorna. À noite ele volta, eles fazem a oração, tem uma noite mais tranquila, né? Está tudo mais calmo. Em desdobramento, deem uma olhada aqui, que os desencarnados ali no canto, né? Que quando Raquel desencarna, ela encontra com a avó dela, né? E Adelino fica meio que perdido ali. Neste momento que eles estão desdobrando, eles têm o cordão de prata ligando eles. Guarda isso com vocês, que vocês vão ver nos próximos slides também. Quando a gente está encarnado, a gente tem esse fio ligando a gente aqui. Engraçado, no final de semana eu estava conversando com meu tio, que é evangélico, e ele falou assim, porque lá em Tessalonicenses fala que quando extingue a vida, corta-se o fio de prata. Na Bíblia, Antigo Testamento, falando do fio de prata, para você ver como tem tudo a ver aqui. E aí, o Adelino recebe as energias do Alexandre para que ele possa se acalmar, para que eles possam conversar. E Segismundo pede perdão para ele pelo que ele fez. Por quê? Quando Adelino reencarnou, ele esqueceu do que ele tinha programado lá atrás de receber Segismundo. E nesse esquecimento, aquela raiva, aquela mágoa que ele tinha, estava mais latente do que o possível perdão que ele poderia fazer. E aí eles se reencontraram, Adelino perdoou novamente Segismundo, e eles já se programaram para poder ter aquela encarnação. Saindo todo mundo da casa, né, uma coisa que é interessante, não só nesse livro, mas em tantos livros falam. No Livro dos Espíritos falam o quanto os espíritos nos influenciam. Acho que é a pergunta 569 do Livro dos Espíritos. A resposta é: a todo tempo, até mais do que imaginas. E muitas vezes são os espíritos que nos dirigem, né? Só que existe um momento em que a gente está livre da influenciação dos espíritos.
E aqui diz que o momento em que a gente está livre é no momento de união de amor entre dois espíritos. Da união real de amor entre dois espíritos. Então estava lá, se programando para ter o reencarne de Segismundo. E o que acontece? Sai todo mundo do quarto para que o casal possa namorar em paz. Mas veja o que acontece depois, né? Opa, ainda tem mais um pouquinho. Eles estavam lá, todo mundo na casa, tal. Vamos seguir. Segismundo começa a ser preparado para reencarnar. Neste momento, há toda a diminuição perispiritual, há toda a ligação do perispírito reencarnante no óvulo que está sendo ali fecundado e tudo mais. A gente vai falar um pouco mais disso. Mas tem toda essa preparação. Então, a gente chora aqui quando o nosso ente querido, aquela pessoa que a gente gosta, desencarna, e do outro lado é a mesma coisa. Quando vai reencarnar, a pessoa sofre para vir para cá também. E aí, uma imagem simbólica, a Raquel e o Adelino recebendo, né, da avó de Raquel o bebê, né, o perispírito reduzido do Segismundo, né? Aqui é interessante. A gente sempre fala que foi o espermatozoide que ganhou a corrida. Mas na nossa fofoca espírita, olha lá. Alexandre fica vasculhando no meio de milhões de espermatozoides para encontrar o espermatozoide que tenha as características específicas do que ele precisa para Segismundo naquela encarnação. Ele fica lá olhando todos, encontra um, põe energia naquele um para que ele ganhe a corrida e consiga entrar no óvulo. Olha o trabalho que o cara tem para fecundar um óvulo. Ele vai lá nos milhões de espermatozoides. E diz que isso dura 4 minutos, né? Que ele faz isso em 4 minutos ali. Olha o trabalho da espiritualidade para a pessoa chegar e falar assim: tudo bem, vou tomar a pílula do dia seguinte, vou fazer um aborto. Cara, olha o trabalho que os caras tiveram. Esvazia a casa, sai todo mundo, deixa eles namorar em paz. Agora, vamos lá. Chega um desses mentores e começa a olhar qual dos milhões de espermatozoides, pegar um para fecundar o óvulo. Fecundou. Começa o processo de ligação do perispírito reencarnante com aquele ovo que está ali. Esse processo, que a gente fala que é o momento da concepção, não dá para a gente prever se é exatamente a hora que o óvulo foi fecundado, se é minuto depois, segundo depois, dias depois. Mas olha o momento que já está. Olha o trabalho que a espiritualidade já teve para chegar e falar: vai tomar a pílula do dia seguinte. Ele demorou 4 minutos para fecundar o óvulo. Então, para a gente pensar um pouquinho, né? Aí, são os construtores da espiritualidade já trabalhando, né, na ligação do perispírito de Segismundo ao óvulo que foi fecundado. E aí, seguiu, reencarnou. Cenas dos próximos capítulos, a gente precisa ler o livro. O que a gente entende dessa passagem? Planejamento espiritual. Ninguém reencarna à toa. Ninguém foi colocado à toa nesse mundo. Todo mundo tem um propósito para estar aqui. Tem os resgates, tem as reconciliações, amor, perdão, evolução espiritual. Porque Adelino, quando ele recebe o Segismundo, ele foi o algoz dele, ele matou ele para ficar com a namorada. E Raquel, que teve a sua vida perdida, foi parar no prostíbulo por conta de Segismundo. E eles perdoam para recebê-lo como filho, para dar amor, porque não fala que o amor de mãe é o maior amor que tem, né? E também a intervenção dos mentores, que eles estão a todo momento trabalhando por nós, a todo momento, certo? Eu falei que não ia falar muito de Segismundo, ficou mais da metade aqui falando dele, né? Mas vamos seguir. No capítulo 5, ele fala muito da influenciação. Aqui a gente vai falar, eu ia falar mais, mas vamos falar menos, né? Falo demais. No capítulo 5 ele fala da influenciação e fala muito de nós, tem muito a ver com a gente. Porque quando a gente chega na casa espírita, ela está assim, ó. Ela está assim, protegida. Vocês já ouviram falar da dimensão espiritual da casa espírita? A nossa casa, pode reparar, pensa em você, como você se sente quando você está chegando na casa de paz e amor. Uns são mais sensíveis, outros menos. Às vezes você chega lá no metrô, você já começa a sentir energia. Você está vindo na radial, aqui a hora que você vira para subir,
você já começa a se sentir melhor, você já começa a se sentir bem. Essa é a dimensão espiritual da casa, ela é bem grande. E é feita uma barreira fluídica, para que a gente não esteja aqui e invada qualquer tipo de espírito e atrapalhe o nosso trabalho. Isso serve também para aqueles amiguinhos que a gente convive no dia a dia, porque nós não somos santos. E a gente tem um monte de amiguinho aqui do nosso lado, querendo nos influenciar para cá e para lá. Muitas vezes, quando a gente entra, eles entram juntos. Mas quando é um trabalho mediúnico fechado, como é o caso que acontece aqui no livro, esses espíritos ficam lá fora, eles não podem entrar. E em uma das sessões mediúnicas, o pessoal terminou, né, o trabalho mediúnico, e as pessoas estavam saindo, se despedindo, e lá fora falava assim, nossa, como eu estou me sentindo bem, nossa, a oração hoje foi boa, eu consegui sair muito mais leve, consegui me sentir muito melhor, eu estava pesado quando eu entrei. Todos médiuns, né, que estavam trabalhando na casa. E aí, uma certa família está indo embora. Quando ela está saindo, aí começam a comentar, era a mãe, um filho de 30 e poucos anos e a filha mais nova. E começaram a falar de como foi importante o trabalho, de como eles se sentiram bem. No caminho de casa, Alexandre fala para André Luiz reparar a energia dentro da casa espírita e a energia que está na porta da casa espírita. Exatamente isso. Tá claro, quase não dá para ver, né? Está muito claro, mas se vocês quiserem eu passo para vocês isso aí. A energia que está lá fora, porque aqui dentro a gente está protegido, a gente está blindado de toda essa influenciação. E lá fora? Essa família começou a sair, e aí a mãe falando de como foi bom, e o filho comentando como era bom. De repente o filho fala assim, nossa mãe, mas eu tenho aquilo para resolver, eu tenho não sei o quê. E a mãe começa a reclamar da vida, e começa aquele clima pesado. Logo na saída, eles encontraram aqueles amiguinhos do dia a dia. A gente fala dos vícios, né, de beber, fumar, usar droga. Esses são vícios que são até, de certa forma, fáceis de ser evitado. Porque você está trabalhando, você não vai sair do seu trabalho, descer, tomar uma cachaça e voltar para trabalhar. Não dá. Você não vai usar droga enquanto trabalha. O cigarro até as pessoas usam, né? Vai lá, desce, fuma, volta, perde um tempo terrível de trabalho. Tanto tem as empresas que estão nem querendo contratar mais. Mas ainda tem muita gente que fuma. E perde muito tempo, só que é um vício muito praticado. Só que menos também. Só que tem um vício que as pessoas não sentem, que é o vício moral. O vício de fofocar, falar mal da vida dos outros. E um vício que é terrível, que é reclamar. Que é o que eles saíram fazendo, começaram a reclamar. E os amiguinhos que queriam ver eles mal, começaram a abusar e falar para eles, é isso mesmo, reclama daqui, reclama dali. E esse jovem que estava ali reclamando, não tinha sua índole lá muito boa, né? Casado. E começou aquela reclamação com a mãe, voltando para casa. Lembra que eu falei do menininho, lá atrás, que influenciou o pai? Nessa parte, a irmã mais nova, a Alexandre, chega nela e joga uma energia nela e começa a induzir ela a falar para eles assim, mas mãe, pensa, tudo que a gente passou de bom, tudo que a gente ouviu lá dentro, por que a gente não traz isso aqui para fora? A gente tem que colocar em prática também. Você está falando que é difícil, mas a gente tem que tentar um pouco mais. Aí o irmão já influenciado fala assim, filha, você não viveu ainda para saber o quanto é difícil. Já dando a desculpa dele errar, antes de errar. E a mãe fala, é bem isso mesmo. E eles vão para casa e começam a reclamar de tudo, reclamar da vida. Quem somos nós nessa história? Muitos de nós se encaixam nisso. Porque a gente entra aqui, se sente bem, leve, toma um passe. Ou como nós aqui, a gente vem e trabalha, que eu costumo falar no trabalho lá, né? Eu falo, das 7 às 10 me esquece, segunda e terça. Eu entro aqui um pouquinho antes das 7, vou sair 9h45, 10 horas, porque falou dos cursos aqui, mas não dá mais, né? Tem um curso que está acontecendo de segunda-feira, que é o curso de oratória, para a gente aprender a falar um pouquinho melhor, tal. Então eu saio daqui, subo para o curso, não sou eu que dou o curso, é a Tânia, né? A gente trabalha aqui na casa, e quando a gente sai, fiquei 3 horas aqui dentro, você sai cheio, né? Reabastecido, e lá fora? Como que eu estou sendo espírita lá fora?
né? Por isso que eu trouxe esse capítulo da influenciação, que eu acho ele muito importante para nós. O quanto nós estamos lutando para não errar lá fora. O quanto nós estamos lutando para ser espíritas lá fora. E aí esse jovem chega em casa e o Alexandre chega pro André Luiz e fala assim: André, repara na casa dele. E o André Luiz olha para a casa dele e fala: como assim? Ele está chegando em casa e aqueles irmãozinhos, porque ele traía a esposa, vivia na esbórnia e tal, né? Aqueles irmãozinhos não conseguiam entrar na casa dele. E o André Luiz fala: mas como? O que acontece? Por que eles não conseguem entrar? E quando chega na casa esqueci o nome dele, desse jovem, André Luiz vê que a esposa, ela não era espírita e ela era muito dedicada à oração. Ela fazia uma oração tão forte que ela criou essa blindagem na casa dela, que esses espíritos que influenciavam o marido dela não conseguiam entrar na casa. E aí entra, que é o capítulo seguinte, o poder da oração. O quanto nós estamos orando, o quanto nós estamos nos dedicando realmente a essa oração. E não é só acordar de manhã, que às vezes nem isso, né? Acordar de manhã, fazer aquela prece, ir trabalhar, voltar à noite, fazer a prece e ir dormir. O plano espiritual está ao nosso lado o tempo todo. Eu brinco muito com o pessoal no curso, né? Principalmente aí o pessoal do 3º e 4º ano, que a gente tem que sentir um pouco mais esse plano espiritual, porque você entra numa sala de curso do 3º e 4º ano, que é a escola de médiuns, ele começa com a equipe espiritual que vem para dar aula, para falar da parte doutrinária, o que tem para estudar. Quando vai chegando na metade, começa a entrar aquela turma que veio para trabalhar a mediunidade. Então a gente começa a trabalhar, a ser mais um trabalho mediúnico do que uma sala de aula. Então você tem uma parte que é mais estudo, uma parte que é mais trabalho, e isso você sente. E na própria casa, quando a gente entra aqui, igual agora, não é nem a luz. Quando a gente entra, a gente vê essa parte para dar palestra, você vê que tem um grupo de espírito diferente, algumas irmãs de caridade. Quando começa a mudar, o salão muda. Entra aqueles espíritos que vêm já nos preparando para o passe, que entram alguns médicos, alguns psicólogos, entram algumas equipes que vêm cuidar mais da gente. E depois entra índio, caboclo, entram alguns biólogos, químicos, porque eles vêm para fluidificar as nossas águas. Então tem todo um trabalho que é preparado pela espiritualidade para nós. Você acha que eles fazem isso só em 1 hora que a gente está aqui? Eles fazem isso o dia inteiro. O dia inteiro. Então, se a gente tem alguma dificuldade no meio do dia, se liga com a espiritualidade. Faz a ligação com a espiritualidade. Porque a oração, o poder da nossa oração é enorme. E a gente sabe o quanto isso é importante. Só que a gente não põe em prática. Então vamos praticar um pouco mais. E não é espírita, católico, evangélico, protestante, quem quer que seja. A hora que você realmente se liga na oração com Deus, você traz essa proteção para você. E isso que nós estamos nos reabastecendo aqui, é para a gente usar lá fora. Porque é muito gostoso chegar aqui, abraçar, beijar. Olha, eu vou falar para vocês a alegria que eu tenho de encontrar a Natália, que fez mocidade com a gente lá atrás, né? Não é tão, ela é novinha, ela chegou bem depois de mim. E está aqui nas nossas fileiras aí, ó, já se preparando para receber mais um espírito reencarnante. Então, é gostoso ver isso. Eu falo dela, falo do Anderson, falo para a turma que a gente fez mocidade. É muito gostoso ter isso, né? Aqui dentro e lá fora. Porque a gente tem que ser lá fora o que a gente prega aqui dentro. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Leiam o livro. No final, vai ter o sorteio de um livro para quem está frequentando, os trabalhadores não vão ganhar. O meu é dos velhinhos, né? Que tinha lá a foto lá no começo, mas eu não sei quantas vezes eu li esse livro, mas sempre a gente está lendo, está relendo, tentando entender um pouco mais e sempre traz boas lições para nós. Então, vamos nos preparar, porque a vida lá fora é a vida real. E é a vida que a gente está se preparando aqui para tê-la lá fora. Que Jesus nos abençoe. Obrigado, Reinaldo. Me remeteu aos tempos de curso. O Reinaldo foi meu professor. É um livro muito rico para pouco tempo, mas temos que nos adaptar. Muito bem, vamos dar sequência aos trabalhos com as vibrações, pedindo aos médiuns que já
se coloquem em suas posições e que através das energias dos mentores que aqui se encontram, com a dos médiuns, vai levar até nós a sequência deste tratamento. Já podemos iniciar então. Deus, que na sua infinita misericórdia permitiu a vinda de Jesus até nós. Jesus que veio nos ensinando o que é o amor, porque é a própria essência do amor. Jesus que nos ensinou a chamá-lo de Pai, exemplificando por toda a sua vida o caminho que leva à felicidade, que nos eleva como seres humanos, como irmãos. Jesus que nos ensinou dizendo: onde um ou mais se encontrarem em meu nome, aí também eu estarei. E aqui estamos, Senhor Jesus, reunidos em seu nome. Viemos aqui mostrar o nosso coração, como também dissestes: venha, coloca diante de meus pés suas angústias, seus sofrimentos, seus medos. E vamos fazer isto hoje, Senhor Jesus. Viemos aqui com alguma intenção e pedimos humildemente: permita, possamos ser atendidos, ter nossos corações aliviados, encontrar uma direção, encontrar através deste bálsamo de cura o que viemos buscar: a saúde, o reequilíbrio. Permita que esta luz reequilibre nossos centros energéticos, nos tornando melhores, nos auxiliando a manter nossas mentes numa sintonia mais elevada. Que esta sintonia de bons pensamentos possam ser maiores que nossos momentos de tristezas, de desânimo, de preguiça, de aflição. Porque é só assim que esses benfeitores amigos que sabem de nossas necessidades vão conseguir agir sobre cada um de nós. Que tenhamos a felicidade de receber as orientações e entender o que devemos fazer. Certamente sabemos que este tratamento continua porta fora, através da paciência, através da fé, da confiança de que tudo vai ficar bem, confiança de que daqui a pouco as coisas entram no eixo, como se diz. E aqui estamos também, obviamente, para agradecer a saúde que temos, agradecer o privilégio de chegarmos até esta casa de paz e amor, agradecer este abraço fraterno que recebemos neste momento de nossos mentores amigos. Jesus, pedimos pela paz no mundo e no Brasil. Pedimos por esses irmãos que perambulam pelas ruas, perdidos, sem endereço para voltar, entregues a todos os tipos de vícios. Agradecemos pelos nossos trabalhos, agradecemos
pela vida. Olha pelos enfermos do corpo, da alma, da mente. E pedimos, Senhor Jesus, humildemente, vá até a nossa casa, nosso lar. Visita cada cômodo lá, cada cantinho possa ser abençoado, iluminado por essa energia que vem do alto. Que toda e qualquer força menos feliz que por um motivo ou outro lá se encontrar, possam ser auxiliados e elevados até um local permitido por vós. Abençoa cada um dos nossos entes queridos que lá estão. E pedimos por nós mesmos, seres pequenos ainda, com muitas falhas, pedimos o seu perdão e pedimos, não desista da gente. Nos abençoe e nos fortaleça para seguirmos seguindo as leis de Deus. Que assim seja. Amém. Ótimo aqui, obrigada. Então, ainda assim, com os nossos olhos fechados, asserenados, sentindo ainda todo esse envolvimento que se formou entre nós, neste salão, vamos acompanhando a equipe espiritual para a fluidificação das nossas águas. Esta equipe de químicos, biólogos, os índios, os pajés, todos aqueles que trabalham nas matas, que recolhem da natureza, das águas, das flores, das folhas, das ervas, todos os eflúvios necessários para a fluidificação das nossas águas. Vamos mentalizando aquele vasilhame que trouxemos conosco, ou aquele que deixamos no nosso lar, o nosso filtro, a nossa garrafa, e a espiritualidade amiga leva até ele todos esses eflúvios, todo este bálsamo necessário para a fluidificação desta água. Que ela seja para nós como um medicamento que nos fortalece, que nos reequilibra, que nos traz luz, paz e coragem. Vamos mentalizando também todos aqueles nossos queridos que estão adoecidos, hospitalizados ou em casa, que na cabeceira de cada um haja um vasilhame com água e que ele também possa receber todos esses eflúvios trazidos por esta equipe da espiritualidade que fluidifica a água para cada um deles. Que todos possam, ao ingeri-la, também se sentir fortalecidos, equilibrados, asserenados, perseverantes e confiantes. E assim, para o encerramento do nosso trabalho desta noite, nós vamos com o nosso coração cheio de gratidão, agradecendo a Deus nosso Pai por esta oportunidade da nossa encarnação, a Jesus, o nosso irmão maior, por todos os ensinamentos que nos trouxe quando aqui esteve conosco e que caminhamos até hoje ao seu lado, pelos amigos espirituais desta casa bendita que nos acolheram, que nos ampararam e que nos fortaleceram nesta noite. Que possamos seguir em paz, retornar ao nosso lar em segurança, em paz e regressarmos na próxima semana sempre confiantes no amor infinito de Deus por nós e no amparo do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Turma, vamos lá. Alguma mulher faz aniversário esse mês? Dia 8, alguém faz? Não. Qual dia? Mais próximo do dia 8? Dia 2. Você? 16. Dia 4. 16. Então, dia 4. Parabéns a todas as mulheres pelo mês.